E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal. E bom, como vocês podem ver o tema do vídeo, eu vou estar contando um pouco da minha experiência de ter conseguido o estágio na faculdade somente no último ano, certo? Esse vídeo ele vai ter um caráter mais informativo e digamos até um pouco motivacional, né, para quem aí está aí nos últimos anos da faculdade e não conseguiram um estágio ainda. Bom, eu faço curso de arquitetura e urbanismo. Para quem não conhece, é um curso extremamente prático, então pouco importa a faculdade que você faz, já que o que vai definir a sua carreira é basicamente o que você tem de prática. Então, quanto mais prática, melhor. E o estágio ele faz total diferença nisso. Então, isso foi algo que eu não sabia antes de fazer a faculdade, ok? Eu fui descobrindo com o tempo, porque primeiro semestre, segundo semestre não, mas terceiro semestre e quarto semestre eu comecei a pegar a pandemia, comecei a estudar durante a pandemia. E na pandemia eu estudei com alunos de fases posteriores. Teve colegas meus que acabaram desistindo, né, por causa da pandemia, e eu acabei indo estudar com colegas mais velhos e na hora de apresentar os projetos, eles falavam, a justificativa deles de escolha de materiais, etc., as estratégias era: eu vou fazer desse jeito porque no meu estágio a gente faz assim. Então eu escutava aquilo, eu via aquilo e ficava, puxa, o estágio então ele age como um reforço a mais para a faculdade. O que você aprende no estágio você acaba trazendo para a faculdade e isso acaba te gerando um benefício, uma facilidade. E, e a partir daí era algo que eu queria muito. E eu comecei a realmente buscar um estágio a partir da minha quarta fase, ok? Quarta fase da faculdade. Por que quarta fase? Porque foi na quarta fase que eu fiz as disciplinas de interiores residenciais e comerciais. E como essas disciplinas elas parecem mais com realmente a prática de ser um arquiteto, já que nessas disciplinas você costuma fazer planta de paginação de piso, parede, luminotécnico, até um pouco de elétrica até, coisa que normalmente nas outras disciplinas você não faz. Ou você não faz nada, ou as disciplinas de projeto você faz layout, né, no caso, faz planta de layout. Então depois que eu fiz as plantas de interiores eu me senti confortável bastante para começar a entregar currículo em, em escritórios e construtoras, etc. Então, a partir do meu segundo ano, eu comecei a entregar currículo. E até aí tudo bem. Eu entregava currículo, fazia entrevista, entregava currículo, fazia entrevista. E eu fui melhorando cada vez mais. Só que eu não era chamado. E eu tinha uma colega minha na época que ela estava fazendo dois estágios, né? Dois estágios, para vocês terem uma ideia. E ela pegou meu currículo, ela falou que meu currículo não estava ruim, mas ela quis. Ela fez umas adaptações. Ela me pediu: faz dessa forma aqui, é, coloca o seu conhecimento no software, por mais que você não seja, não tenha tanto conhecimento assim, é interessante você colocar que você é intermediário no SketchUp, no AutoCAD, etc. Eu fiz isso e continuei entregando currículo, mas não continuei não sendo contratado. Essa minha colega ela falou que provavelmente eu não estava sendo chamado pelo fato das distâncias, como eu não tenho carro, moto, só ando de ônibus e minha casa era relativamente longe dos centros, acaba ficando complexo para o estágio, porque normalmente as bolsas de estágio não é vale transporte, né? Auxílio transporte é muito pouco comparado aos valores dos ônibus, né? Quando a gente paga no ônibus, R$ 5, R$ 6, etc. Mas eu não parei de procurar estágio. Só que chegou na oitava fase, no meu oitavo semestre. Ou seja, eu já estava no quarto ano e eu indo para o quinto. E eu não cheguei a desistir, só que foi colocado na minha grade a disciplina de estágio obrigatório, que era na faculdade e eu não receberia dinheiro, obviamente, né? Um estágio obrigatório na faculdade. E essa disciplina é obrigatória para você se graduar. Então eu pensei, puxa, eu não consegui o estágio ainda. Se eu não pegar nenhum estágio fora da faculdade, eu não vou conseguir me graduar. Então eu falei, não, eu vou fazer essa disciplina de estágio obrigatória porque a chance a partir de agora de eu conseguir um estágio é muito pequena. Então eu vou fazer essa disciplina de estágio obrigatório.
A experiência nesse estágio eu fiz na faculdade, óbvio, era encontros uma vez por semana e a gente teve um projeto real, foi uma revitalização de uma praça. E foi um projeto bem legal de participar, só que, assim, na minha cabeça, ele não refletia a experiência real de um estágio. E realmente não refletia, porque não era a mesma coisa. E não tinha nem como ser a mesma coisa, já que a gente não tinha como a gente ser cobrado, já que a gente não estava recebendo. Então, óbvio, como é que o professor, não, vocês vão ter que estar aqui durante 4 horas todo dia para fazer o estágio. Não, óbvio, ele não vai fazer isso, ninguém vai querer. Então era só um encontro semanal. E a experiência foi boa, eu aprendi muito, só que eu via mais aquilo como se fosse uma interação entre alunos, sabe? Como se fosse um grupo de alunos que se encontram e conversam sobre a disciplina, porque era realmente aquilo. Teve essa experiência real, né, da revitalização da praça, só que o que acontece eram muitos estagiários e cada um fez só um pedacinho pequeno. Eu fiz bem pouco, eu fiquei mais na parte de teoria da no caso, eu busquei mais estudos de caso. Eu tratei mais da parte de estudos de casos. Eu até sugeri... não, eu até sugeri um material que é um... Eu sugeri ali na praça um tipo de bebedouro por infravermelho, que eles queriam um bebedouro automático lá, e daí não escolheram o meu. Então, bom, eu sugeri, né? Eles não quiseram, mas eu sugeri um bebedouro por infravermelho. Acabaram escolhendo um bebedouro que você pisa forte no chão e ele sai água. Eu achei que o infravermelho era melhor, teria menos manutenção, mas enfim. Eu também não sei qual que seria o custo, mas etc. Aí eu fiz o estágio, durou 6 meses, então era uma vez por semana a gente se encontrava. E eu gostei da experiência, só que pra mim aquilo como estágio real não valia. E eu tive que fazer um relatório, e no relatório eu reclamei isso. Eu falei que a experiência do estágio foi como tampar o sol com a peneira. Porque é estágio, mas não é estágio, né? Todo mundo sabe isso. Aí, ok, chegou no meu quinto ano, eu estava completamente desacreditado que eu ia conseguir o estágio. Mandei entrevista para uma empresa, para um escritório. Não fui bem na entrevista porque eu já tinha feito entrevista com eles antes e em um ano anterior e não tinha sido chamado, então dessa vez eu fiz a entrevista só para cumprir tabela. Eu fui mal na entrevista. Quer dizer, assim, é porque eu fui relativamente mal porque eu não me esforcei na entrevista, sabe? Não fui, meu Deus, eu tenho que me mandar bem na entrevista. Eu fiz uma entrevista como qualquer outra, sabe? Eu não me dediquei. Só que acho que na média eu fui bem na entrevista. E não fui bem para os meus padrões. E por incrível que pareça, eu fui chamado. Basicamente eu fui chamado justamente por eu não ter conseguido estágio antes, então eles quiseram me dar uma chance para mim de fazer um estágio, então para eles seria um desafio, um estudante que nunca teve estágio fazer o seu primeiro estágio. E foi um desafio para mim, porque é um estágio meio longe e é longas distâncias, né? Mas eu fui fazer o estágio e, cara, o estágio ele foi realmente assim o que eu pensava. Porque, como eu disse, o estágio eu vi. Primeiro, eu sabia que eu ia chegar no estágio e não ia saber fazer nada, porque a arquitetura é isso mesmo. Você na faculdade você não vai aprender nada, independente da faculdade que você faça, você não vai aprender. Você vai aprender na prática. E foi isso, eu não sabia fazer nada, mas com o tempo eu tinha noções básicas, então principalmente dos programas, os programas eu sabia usar. Então, com o tempo fui aprendendo, fui evoluindo e aprendi muito e consegui engraçado porque isso aí foi na nona fase, eu comecei no nono período. Décimo período eu comecei a fazer a parte prática do meu TFG, Trabalho Final de Graduação. E, cara, sem sombra de dúvidas, se eu passei no TFG, eu passei, né? Se eu passei e fui bem nele, foi justamente por causa do estágio, porque tudo que eu aprendi no estágio eu apliquei no meu TFG. Inclusive, até então, eu tinha colegas minhas que já trabalham na área, já são projetistas e tal. Até então elas falavam mal de mim. Quer dizer, não falavam mal de mim, mas elas falavam: olha, Robson, você desenhando, fazendo projeto não é tão bom. O seu forte é a apresentação mesmo, o seu forte é apresentar os trabalhos. Você apresenta muito bem. Sem roteiro, você vai lá e apresenta e improvisa e tudo mais. É isso aí que eu sou bom, de apresentar. Mas de projeto não era tão bom.
E a partir do estágio eu comecei a aprender técnicas de montagem de prancha, etc. Até porque a gente não faz, a gente não imprime prancha na faculdade, na minha pelo menos. E no estágio não, no estágio eu tenho que imprimir as pranchas para ver se tá aparecendo tudo direitinho ali na prancha, é visível, né, dá para ler. E, e aí eu comecei a aplicar essas técnicas do TFG e essas garotas que falavam mal do meu projeto começaram a me elogiar, falando, não, seu projeto está muito bom, você com certeza vai passar, e etc. E no final eu passei no TFG. E foi justamente por causa do estágio. E é engraçado porque eu vejo muitos colegas meus, eu já vi muitos colegas, agora eu me formei, então eu não vejo mais nada. Mas eu via muitos colegas meus que falavam, pô, eu vou fazer o TFG, é muito complexo, eu vou sair do meu emprego, eu vou sair do meu estágio, sabe? Não, eu vou focar 100% no meu TFG. Eu não fiz isso. Eu fiz o estágio porque eu falei, cara, eu não vou. Eu fiquei procurando tanto estágio que falei tanto mal de não conseguir um estágio, falei, nossa, tá muito difícil conseguir um estágio, que para mim seria uma hipocrisia da minha parte eu abandonar o estágio antes de terminar a faculdade, sabe? Ah, não, tá muito difícil conciliar, então você. Não, eu quis ficar até o final, e eu fiquei até o final. Eu fiquei até a minha graduação e hoje eu tô graduado aí. E, bem, seria isso. Foi difícil conseguir o estágio, né? Mas eu consegui. Ele me ajudou bastante, eu não tinha noções de marcenaria, por exemplo. Marcenaria que é algo muito importante para um arquiteto. E mobiliário em geral, né? Você saber tratar de mobiliário, marcenaria, móveis de linha, etc. É muito importante para o arquiteto. E através do estágio eu consegui isso. Bom, pessoal, acho que seria isso. Não desistam de buscar um estágio, principalmente se você é da área da arquitetura. Cara, procura um estágio o antes possível. Não, faz o seguinte. Aprenda os programas, nem antes mesmo da faculdade te sugerir, você já aprende os programas e vai entregando o currículo. Quanto antes, melhor. Certo? E a maioria das vagas é para interiores, então já vai focando em interiores, que é onde você vai conseguir emprego, estágio pelo menos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham alguma pergunta, experiência própria, qualquer coisa, comenta aí embaixo nos comentários aí. Espero que tenham gostado e fui!